falar a respeito da abrangência da salvação. Quando falo a respeito da abrangência da salvação, eu quero chamar a sua atenção para o que o pecado afetou, né? Aonde foi que nós colhemos os danos do pecado inicial, da queda, né? Uma das primeiras aulas, quando entramos no assunto da doutrina da salvação, foi justamente falar a respeito da queda, das suas consequências. Em Gênesis, no capítulo 3, dos versos 16 a 19, depois de Deus já ter confrontado primeiramente, né, a serpente, Apocalipse chama Satanás de antiga serpente. No verso 16, Deus se dirige primeiro à mulher, né? Depois nós lemos no 17 a Adão, e aí nós vamos vendo algumas implicações diretas do pecado, não só sobre a humanidade, né, mas também sobre a criação. Então eu quero destacar em primeiro lugar aqui as consequências da queda. Qual é a abrangência, a extensão do dano do pecado, para que a gente consiga, então, por conseguinte, né, vislumbrar qual é a abrangência da salvação como caminho de restauração para todas essas áreas. Então o texto diz assim: a mulher ele disse, Gênesis 3, de 16 a 19, e a mulher ele disse: aumentarei muito os seus sofrimentos na gravidez, com dor você dará à luz filhos, o seu desejo será para o seu marido e ele a governará. E Adão disse: por ter dado ouvidos à voz de sua mulher e comido da árvore que eu havia ordenado que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Em fadigas você obterá dela o sustento durante os dias da sua vida. Ela produzirá também espinhos e ervas daninhas, e você comerá a erva do campo. No suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, pois dela você foi formado, porque você é pó e ao pó voltará. Bom, então vemos a morte sendo comunicada aqui, no sentido do homem voltar ao pó. Vemos uma maldição que toca a humanidade, além da própria morte espiritual, a separação de Deus, né? Vemos uma maldição que toca o homem também no que diz respeito a um trabalho que seria muito mais duro do que se o pecado não tivesse entrado. Vemos que essa maldição toca a mulher, ampliando os sofrimentos da gravidez e da dor do parto. Mas também vemos Deus falando: maldita é a terra por sua causa. Ou seja, as consequências da queda não se limitaram ao plano espiritual do relacionamento do homem com Deus, afetaram a sua estrutura física, a forma de viver. Podemos falar da questão de saúde, não só por causa dos desdobramentos das dores de parto, mas por causa de inúmeras outras consequências do pecado, como a própria enfermidade, né, que se instala na humanidade. Mas também não podemos negar a declaração de Deus: maldita é a terra por sua causa. Deus falando a Adão, ou seja, o pecado não afetou só você, não afetou só o ser humano. Quando falamos que afetou o ser humano, obviamente afetou o ser humano por completo, o aspecto espiritual e também o natural, mas Deus está dizendo isso também afetou a própria estrutura da criação, da natureza, né, da terra como um todo. Quando falo da terra, não me limito ao planeta, mas a toda a criação, tentando distinguir o restante da criação, separando e distinguindo, obviamente, o homem do restante da criação.